Para vocês agora eu vou apresentar mais um método de soma de vetores, que é o método do paralelogramo, tá bom? Pessoal, pelo método paralelogramo, você vai utilizar ele sempre quando você tiver dois vetores, tá? E esses dois vetores, eles tiverem um ângulo entre si. Então, toda vez que eu tiver dois vetores e eles tiverem um ângulo entre si, eu vou utilizar esse método do paralelogramo. Então, pessoal, como que eu vou fazer? Sempre eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o meu vetor B e vou colocar ele aqui em cima. Vou projetar ele bem aqui em cima, aqui, ó. Então, eu vou pegar ele, projetei ele aqui, ó. Aí, projetei meu vetor B, tá? E quem é meu vetor A? Da mesma maneira, eu vou projetar ele aqui, ó, paralelo a ele. Então, ó, onde que está o meu vetor resultante? O meu vetor resultante sempre vai ser essa diagonal aqui, ó, que sai aqui do início, né, da origem dos vetores e vai ao encontro, né, dos tracejadinhos. Onde que os tracejados se encontrar, você vai unir, né, com a origem dos vetores. Aí esse aqui sempre vai ser o seu vetor chamado vetor resultante. Então o método do paralelogramo eu vou utilizar para encontrar o meu vetor resultante por meio da lei dos cossenos, né? Que fala o seguinte: r ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado mais a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Essa letrinha O aqui, ó, quer dizer ângulo, tá bom, pessoal? Que é chamado de θ, tá? Se na matemática vocês já sabem, né? Ângulo. Beleza? Então, ó, dica, sempre vai usar esse método quando você tiver um ângulo entre dois vetores, beleza? Pessoal, vocês olhando essa equação aqui, vocês vão assustar, né? Pensar assim, gente, mas que equação é essa? Tem como a gente reduzir essa equação aqui para alguns casos particulares. Quais esses casos particulares? São três casos que nós vamos ver. O caso 1 é quando o ângulo entre os vetores for zero. No caso 2, quando o ângulo entre os vetores for 90 graus, tá? Quando o ângulo entre os vetores for 90 graus. E o terceiro caso é quando o ângulo entre os vetores for 180 graus. Então vamos ver cada um desses casos aqui, ó. No caso 1, eu tenho que o ângulo entre os vetores A e B é 0 graus. Olha aqui, pessoal. Como que eu vou perceber que o ângulo é 0 graus entre esses dois vetores? Olha, eu tenho aqui o vetor A apontando para lá, ó, certo? E tenho aqui o vetor B apontando para o mesmo sentido. Olha aqui, ó. O ângulo, ele sai dessa maneira aqui, ó, pessoal. O ângulo começa a se contar dessa maneira, não é? Então, cada vez que ele vai inclinando, o ângulo vai aumentando. Então, se ele parar aqui, ele parou em 90 graus. Se ele andou aqui, ó, metade da circunferência, ele andou quantos? 180 graus, né? Até rodar a circunferência toda. Então, portanto, se tem dois vetores que estão apontando para o mesmo sentido, isso quer dizer que o ângulo entre eles vale 0 graus. E o cosseno de 0 graus, gente, vale 1. Se a gente pegar esse cosseno de 0 graus e colocar aqui, ó, e ajeitando essa equação, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Que quando você tem dois vetores apontando para o mesmo sentido, você apenas vai fazer o quê? Somar esses dois vetores. Ah, e como que eu vou somar esses dois vetores? Olha, você vai pegar aqui, ó, vetor A, né? Vetor A. E vai colocar na frente do vetor A quem? Ó, a bundinha do B na frente do A. Então, ó, você vai somar dessa maneira aqui, ó. Tá? E como que fica o vetor resultante? O vetor resultante é isso aqui tudo, ó, né? Por exemplo, vamos supor que esse vetor aqui, ó, vale 5 e aqui vale 3, né? Então, 5 mais 3 vale quantos? 8, né? Então, o meu vetor resultante é tudo isso ali, ó, tá? É todo o meu vetor. E se eu tiver dois vetores, e esses meus dois vetores
tiver entre eles um ângulo de 90 graus, como que ele fica? Olha aqui, pessoal. Dois vetores e o ângulo entre eles é de 90 graus. Olha aqui, ó. Andou aqui, parou aqui em cima, ó. 90 graus. Se o ângulo entre dois vetores for 90 graus, eles estão perpendiculares um ao outro. E o cosseno de 90, gente, vale zero. Olha aqui, ó. Se isso aqui vale zero, ó, isso aqui tudo vale zero, eu fico com apenas isso aqui, ó, que é o tal do teorema de quê? Teorema de Pitágoras, né? A gente vai resolver por Pitt. Então, toda vez que for 90 graus, ó, eu vou transladar aqui, ó, pegar o vetor B pôr aqui para cima e o vetor A aqui na frente, né? Em tracejados. Aí, onde que fica o vetor resultante? Sempre vai ser, ó, aqui, ó, né? Da origem, né, dos vetores até o encontro dos tracejados. Então, esse é o meu vetor resultante, tá bom? E como que nós encontramos eles? Por meio de Pitágoras, né? Por meio de Pitágoras. R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? E o terceiro caso? Quando o ângulo entre os vetores, pessoal, for 180, olha aqui quando é 180. Dois vetores para o mesmo sentido, ó, a pontinha dos vetores. Para o mesmo sentido, 0 graus. Subiu 90 graus. Rodou mais 90, ele vai parar em quantos? Ó? 180. Toda vez que o ângulo entre os vetores for 180, eles vão estar em sentidos opostos. Sentidos opostos. E o cosseno de 180, pessoal, vale menos 1. Então, se eu pegar e substituir, ó, cosseno de 180 aqui e arrumar isso aqui, ó, eu vou ficar assim, ó, sempre que o meu vetor resultante vai ser o vetor maior menos o vetor menor, ok? Olha aqui, ó, o vetor A para lá e o vetor B para cá. Aonde que vai ficar o meu vetor resultante? Olha aqui, ó, vou pegar aqui o meu vetor A, né? Meu vetor A para lá. Aí o que eu faço? A bundinha de B na cabecinha do A. Aí eu vou fazer de vermelho aqui, ó. Ó o A voltando, ó, o B voltando. Voltou um tanto, né? Aí sobrou quanto ainda? Não sobrou uma parte? Não sobrou essa partezinha aqui, ó? Essa partezinha que sobrou é chamado do meu vetor resultante. Quem é maior? A ou B? A. Então, portanto, meu vetor resultante está apontando para o mesmo sentido que o A. Tá bom? Esse é o meu vetor resultante. Ok? Então, quando for 180, você vai subtrair o maior menos o menor. Tá? Se for 0 graus, você soma os dois. Tá? E se for 90, você resolve utilizando o quê? Pitágoras, tá? Ah, professor, se for outro grau sem ser 0, 90 e 180, aí nós vamos utilizar a lei dos cossenos, né? Aí você coloca lá, cosseno de 30 graus, aí coloca lá e faz a continha. Cosseno de 45, coloca lá e faz a continha. Cosseno de 70, de 80 e tal. Então, tudo isso tem como fazer utilizando a lei dos cossenos. Beleza? Um exemplo, então, utilizando, né, as regrinhas do método paralelogramo. Olha aqui, sendo dois vetores A e B que possuem módulos iguais. Módulo de A igual a 5U, 5 unidades. E B igual a 12U, 12 unidades. Calcule o módulo do vetor soma para os seguintes valores dos ângulos. Então, ó, seguintes valores do ângulo θ. Θ igual a 0, θ igual a 60 graus, θ igual a 90 graus e θ igual a 180 graus. Beleza? Então, pessoal, toda vez que a gente viu lá, ó, que se for 0 graus, a gente vai somar os vetores, não é? Então, você vai somar lá, ó. Você vai somar o vetor A com o vetor B. Então, o A vale 5 e o B vale 12. Então, 5 mais 12 vale quantos? 17. Beleza? Esse é o seu resultado. Na letra B, fala que o valor do ângulo é 60 graus, tá? Então, pessoal, tá fora daqueles três casos, né? Então, vamos ter que utilizar a lei dos cossenos para calcular. Então, o que a gente sabe? Que o cosseno de 60 graus vale 1 sobre 2, tá? Então, ó, r ao quadrado igual a ao quadrado mais b quadrado mais 2 vezes o a.
vezes o B, vezes o cosseno de 60 graus. Então, ó, substituindo ali, ó, o A vale 5 ao quadrado, né? O B vale 12 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que vale 5, vezes o B, que vale 12, vezes o cosseno de 60 graus, que vale 1 sobre 2. Já pode substituir direto. Tá? Agora, resolvendo aqui, ó, vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado é 25, né? 25 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Mais, gente, olha aqui, ó. Tem esse 2, e aqui é tudo multiplicação e tem um 2 embaixo. Então, você pode simplificar, ó. Aí, você passa a vara aqui. Então, você vai ficar aqui apenas com 5 vezes 12. 5 vezes 12, pessoal, dá 60, beleza? Então, ó, vamos lá agora. Então, vamos lá, pessoal. Se você somar 25 mais 144, dá 169. 169 mais 60, fazendo as continhas aí, você vai encontrar 229, tá bom? Aí, como eu não quero esse quadrado, eu passo a raiz. Então, a raiz quadrada de 229. Se você fizer a raiz quadrada de 229, você vai encontrar 15,13, tá bom? Unidades. Então, esse é o valor de quem? Valor resultante, né, do ângulo entre dois vetores que tem o quê? 60 graus entre eles, tá bom? E quando eles valem 90 graus, esses ângulos? 90 graus, ó. Então, Pitágoras, né? Então, você vai utilizar lá, ó, r quadrado igual o A, que vale 5 ao quadrado, e B, que vale 12 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, 12 ao quadrado dá 144, 25 mais 44, 169, tirando a raiz aqui de 169, você vai encontrar que o valor do vetor resultante dá 13, né? Raiz quadrada de 169 dá 13. E quando for 180? Quando um está para um lado, o outro está para o outro, né? São opostos. Então, ó, vai ser o maior menos o menor. Então, qual que é o valor do maior? É o B, ó. O B que vale 12 e o A que vale 5. 12 menos 5 dá quantos? 7. 7 unidades. Beleza? Pessoal, olha aqui, ó. Quando nós temos, né, dois vetores, né, dois vetores aqui, e eles têm vários ângulos, né, tem várias possibilidades de ângulos que eu posso colocar eles, o que que ocorre? Quando eles estiverem no mesmo sentido, esse é o maior valor do meu vetor resultante, certo? Quando ele está no mesmo sentido. Quando eles estão em sentidos opostos, esse é o meu menor valor que eu posso ter do meu vetor resultante, tá bom? Aí os outros valores vão ser relativos aos ângulos que eu for colocando entre os meus vetores. Pessoal, agora nós vamos ver o método das projeções, tá bom? Como que a gente faz para fazer a projeção de um vetor, né, num plano cartesiano, ou seja, no eixo x, y? Mas antes de a gente começar, vamos fazer uma revisão aqui básica. Lembra quando a gente tem um triângulo, né? Um triângulo retângulo? Lembra que o lado oposto ao ângulo retângulo é sempre chamado de quem? Hipotenusa. E o lado, né, que está do lado do ângulo, né, que é o lado vizinho ao ângulo, é chamado de cateto adjacente. E o lado que está oposto ao ângulo, né, o lado que está oposto ao ângulo é chamado de cateto oposto, beleza? Então, ó, o que que acontece? Por meio dessa relação aqui, tem como a gente tirar, ó, seno, cosseno, tangente, tá bom? Lembra?
Lembra lá que o cosseno é dado por quem? O cosseno é dado pelo lado adjacente, tá? Cateto adjacente, dividido por quem? Dividido pela hipotenusa. O nosso cateto adjacente aqui vale quem? B. E a hipotenusa? O H. Beleza? E o seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então é o A dividido por H. E quem é a tangente? Uai, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então é o A dividido pelo B. Então posso tirar essas relações aqui, ó, do meu triângulo retângulo, né? Cosseno, seno e tangente. Lembrando que a tangente é a divisão, né, do seno pelo cosseno, tá bom? Dividiu o seno pelo cosseno, você também encontra quem? A tangente, tá bom? Pessoal, agora olha aqui, ó. Vamos supor que você está analisando, por exemplo, o voo de um avião. Vamos supor que um avião está vindo aqui, ó, com uma certa velocidade, uma direção horizontal. E o que esse avião faz? Esse avião, ele inclina-se um pouco e começa a subir. Não é isso que a gente vê? Então, o que acontece? Quando ele inclina em relação a quem? A horizontal, né? Inclina em relação ao chão. Por isso que ele começa a ganhar altitude. Então, ó, dependendo da inclinação que o avião faz, ele consegue andar, né? Ele consegue subir mais alto, né? Possível. Ou não, né? Ou ele vai um pouco mais reto. Então vai depender muito dessa questão, tá? De você analisar isso. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho um vetor, né? Que é chamado de vetor velocidade, tá? E eu quero analisar esse vetor velocidade da seguinte maneira. Esse vetor velocidade, ele está aqui, ó, com uma certa inclinação, certo? Com um certo ângulo com o eixo X, ok? E eu quero saber como que ele se comporta. Como que ele se comporta? Como, por exemplo, se eu for analisar um avião, né? Ele vai, tipo, quando o avião inclina e começa a ganhar altitude, quanto mais inclinado ele tiver, mais altura ele ganha e menos ele consegue andar na horizontal. Quando ele está menos inclinado, mais na horizontal ele anda e menos altura ele ganha. Então essas análises que a gente vai fazer, né, de alguns exemplos. Então vamos supor que, ó, eu tenho aqui o vetor velocidade, eu tenho como fazer a projeção desse meu vetor no eixo x e y, tá bom? O que eu tenho que fazer aqui então? Eu vou pegar aqui, ó, o meu vetor e vou projetar ele aqui, ó, no eixo x. Quando eu projeto ele aqui no eixo x, o que ocorre? Esse meu vetor tem uma parte dele que vai estar em cima do meu eixo x, beleza? Que é a parte de onde que, por exemplo, o meu avião vai andar na horizontal. A velocidade com que ele anda na horizontal, beleza? Então, bem aqui, ó, eu vou chamar de vetor velocidade x, beleza? E se eu fizer a projeção aqui desse meu vetor velocidade no eixo y, né? Pegar ele aqui, ó, projetar ele aqui, ó. Esse valor aqui, ó, é o meu valor da velocidade em qual eixo? No eixo y, tá bom? Quando eu faço isso aqui, pessoal, pego o meu vetor e faço a projeção deles nos eixos, o que acontece? Eu não faço surgir outros vetores. Eu simplesmente vou fazer o que? Decompor esse meu vetor velocidade em dois outros vetores em cima dos seus eixos, tá bom? Então, esse vetor V aqui, ó, ele desaparece, ele some. Aí você fica com o vetor X, vetor Vx e o vetor Vy, tá bom? Agora, olha aqui, ó. Se eu pegar, né, isso aqui ficou o quê, ó? Não ficou uma figura geométrica igual um triângulo? Vamos pegar esse triângulo aqui e pôr ele pro lado de cá. Olha aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, é o nosso VY, certo? Então, daqui do lado de cá, ó,
é o VY. E esse tamanho aqui, ó, é o nosso VX, beleza? Aqui é o ângulo, né? E esse lado aqui é o lado da nossa velocidade, certo? Velocidade V, que a gente vai chamar de V, tá? Pessoal, olha aqui agora. Se eu quero tirar o cosseno disso aqui, ó, cosseno desse ângulo, lembra lá, ó, lembra lá comigo. Quem que é o cosseno? Não é o lado adjacente pela hipotenusa? O V é a minha hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, Vx sobre V, tá? E se eu quero o seno? Qual que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então como que vai ficar aqui, ó? Vy sobre V, beleza? Aí geralmente os exercícios, ele pede para você encontrar, por exemplo, o valor da velocidade, né, no eixo X, que é esse aqui, ó, né? Então o que você tem que fazer, ó? Passando aqui, ó, multiplicando o V com o cosseno, vai ficar assim, ó, Vx igual a V cosseno θ. Beleza? Guarde essa informação. Se eu pegar aqui esse V e passar para cá multiplicando, eu vou isolar o VY. Então aqui vai ficar VY igual a V seno θ. Beleza? Pessoal, essas informações aqui, ó, são importantíssimas para mim fazer o quê? A projeção do meu vetor nos eixos X e no eixo Y, tá bom? Então, guarde isso aqui no coração, tá? Toda vez que eu quero a velocidade no eixo X, sempre vai ser V cosseno de θ. E quando eu quero a velocidade no eixo Y, sempre vai ser V seno de θ. Beleza? Então, pessoal, vamos aqui, ó, utilizando então o método das projeções, vamos projetar esses vetores aqui, ó, A, B e C, aqui no eixo X e Y, certo? Aqui eles estão todos espalhados. Então o que eu vou fazer? Vou concentrar esses vetores na origem, beleza? Onde que é a origem? É o ponto de encontro das retas X e Y. É esse ponto aqui, ó. Beleza? Então, ó, vamos concentrar esses pontos. Levando em consideração que os vetores eles têm que estar do mesmo jeito que eles estavam. Não pode você ficar entortando eles ou desentortar. Beleza? Olha aqui para vocês verem. Vamos lá. O vetor A, né? Vou trazer ele para cá. Olha o estilo dele aqui, ó. Então vou pegar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Na origem. O próprio vetor A. Então vai ficar aqui, ó. Sabemos que o vetor A ele é inclinado, né? Esse é o nosso vetor A. Beleza? Olha o vetor B. Para onde que ele está? O vetor B está aqui, ó. Vou transladar ele para cá, ó. Para a origem, né? E ele vai ficar aqui, ó. Esse é o meu vetor B, tá? E o vetor C? O vetor C, ele pode ficar em cima do eixo X, né? Direto, ó. Vou trazer ele para cá. Então, trazendo ele para ali, ó. Vetor C. Beleza? Vetor C. Pessoal, depois que eu fiz isso aqui, coloquei todos eles na mesma origem, eu vou fazer a projeção deles agora. Olha aqui, ó. A projeção do vetor A, né, no eixo X. A projeção do vetor A no eixo X. Descendo aqui, ó, eu tenho esse tamanho aqui, ó, como vetor A. Aqui já está o vetor C, que ele já está no próprio eixo X. Então você não precisa de mexer com ele. Então, ó, o vetor A vai ser, né, todo esse tamanho aqui, ó, tá bom? Então eu vou fazer um pouco mais embaixo aqui, ó, para representar o vetor A, tá bom? Aí você vai pegar o vetor A e vai projetar ele aqui, ó, no eixo Y, tá? Quem é o vetor A? Vetor A é tudo isso aqui, ó, tá? Que é o vetor A no eixo Y. Você vai chamar de AY, tá bom?
e está no eixo x, você vai chamar de AX, ok? Quando você faz a projeção deles nos eixos, você some com o vetor, você não arruma outro vetor. O vetor A é aquele vetor ali, ó, né? Que foi decomposto em dois outros vetores, que é o AY e o AX, tá? Agora o vetor B, da mesma maneira, está inclinado, ó, você vai projetar ele aqui, ó, no eixo X, né? Aí, esse vetorzinho aqui, ó, desse tamanho aqui, é o vetor BX, tá? E você vai projetar ele agora no eixo Y, e esse tamanho aqui, ó, é o vetor BY, tá bom? Você vai chamar de BY. Fez a projeção dele, pode excluir ele, tá bom? Pode desaparecer com o vetor B. Porque quando você faz a projeção, você faz o que? Você decompõe um vetor, né? Um vetor em dois outros vetores que estão no próprio eixo, tá bom? Esse vetor BX e o BY era a representação desse vetor B. E o vetor AX e o vetor AY era a representação do vetor A, beleza? Então, ó, se eu quero saber, por exemplo, o valor do vetor resultante em x, são todos os valores que estavam em quem? Em x. Então, eu vou somar lá, ó, AX mais BX mais CX, tá? Se eu quero saber o valor do vetor RY, são todos os vetores que estão em y, né? Então é AX, AY, CY, tá bom? Pessoal, quando eu faço isso aqui, eu arrumo uma forma de um jeito de encontrar apenas os vetores Rx e Ry e no final eu faço Pitágoras. Aí com Pitágoras eu consigo representar o vetor resultante, que seria o vetor R, tá bom? Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Nós temos um exemplo que fala o seguinte: nós temos, né, uma folha de papel quadriculado representando três forças: a força 1, força 2 e força 3. Todas essas forças estão valendo quantos newtons? 5 newtons, tá bom? Então, ó, elas já estão aqui praticamente representadas no eixo x, y, né? Então, a única força que não está no eixo x e y é a força 3. Que você tem que fazer o quê? Projetar elas. Ó. Projetando a força 3 no eixo x, né? Então, vou ter aqui, ó, esse pedacinho aqui, que é chamado de F3x, beleza? Projetando ela aqui também no eixo y, aí eu vou ter a força F3y, né? Projetada no eixo y. Quando eu faço isso, a força 3 desaparece, ó, tá bom? Isso aqui é um exercício que está lá no papel quadriculado, e ele fala o seguinte, que aqui no eixo x, a força F3 vai valer 3. E no eixo y, a força F3 vai valer 4, tá bom? 3 newtons e 4 newtons. Aí, pessoal, fazendo isso, eu consigo fazer o seguinte: encontrar o Rx, que são os valores de tudo que está onde? No eixo x, tá bom? Então vamos olhar aqui. Vou olhar todas as forças que estão no eixo x. Eu tenho F1 e F3 apenas no Fx, no eixo x, não é isso? Então, pessoal, olha aqui, ó. Se são dois vetores, um apontando para frente e o outro apontando para trás, são sentidos opostos. A gente vai fazer o quê? Subtrair. Então vai ser 5 menos 3. Então, aqui vai ser a força, né? Então vai ser a força F1, né? Menos a força F3x. E esse resultado tem que dar quantos? 5 menos 3, que dá 2 newtons. Então, Rx vai ser 2 newtons, certo? Então, essa é a resultante no eixo x. E no eixo y? São todas as forças que estão no eixo y.
Quem está no eixo Y? F2 e F3Y. Então, sentidos opostos, né? Então, você vai fazer o quê? Subtrair. Então, vai ser aqui a F2 menos F3Y. Lembrando que essa subtração é sempre o maior menos o menor. O maior está para cima, vale 5, o menor está para baixo, vale 1. Então, o resultado aqui, ó, vai dar 5 menos 4, né? E o seu RY vai dar 5 menos 4, vai dar 1 newtons. Beleza, pessoal? Aí eu vou representar aqui no meu gráfico agora o Rx e o Ry. O Rx vale 2, né? Então você faz ele aqui, ó. Rx valendo 2, né? E o Ry apontando para cima, valendo 1. Agora olha aqui, ó. Se eu tenho Rx e Ry, que é aqueles vetores lá que a gente viu lá no início, o que eu posso fazer aqui, ó? Regra do paralelogramo. Esse aqui é o meu vetor resultante, certo? Que é o vetor R que eu estou procurando. E eu posso resolver isso aqui por meio de Pitt, né? Meio de Pitágoras. Que é Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Só que o Rx vale quantos, hein? Rx vale 2. Então é 2 ao quadrado. E o Ry vale 1. Então é 1 ao quadrado. Então o seu vetor resultante vai ser 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Né? 4 mais 1, 5. Se eu quero saber o vetor resultante, tá ao quadrado, tira a raiz dele. Vai ser raiz de 5 newtons. Esse é o seu resultado, seu vetor resultante de quê? Dessas forças aqui, ó, né? Raiz quadrada de 5 newtons. Pessoal, é isso que é para você fazer quando você vai fazer o quê? A projeção, né? Sempre fazer a projeção do vetor nos eixos. Quando você faz a projeção, você some com o vetor, porque o vetor fica projetado nos dois eixos. Isso só acontece quando eles estão o quê, ó? Inclinados. Tem vetores que já estão em cima do eixo, então não precisa, né? Olha aqui, ó, em cima do eixo, então não precisa fazer a projeção dele, porque ele mesmo já é a própria projeção no eixo, tá bom? É isso, pessoal. Vou passar alguns exercícios para vocês fazerem. Façam. Qualquer dúvida, venha conversar comigo. Me chama no privado que eu vou atender vocês com o maior prazer, tá bom? Então, até a próxima.